O Debian é, sem sombra de dúvida, uma das distribuições mais conhecidas da atualidade, além de servir de base para um monte de outras distribuições que também são algumas das mais conhecidas da atualidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que é meu roteiro de pós-instalação do Debian aqui nas minhas máquinas de trabalho. Esse roteiro que eu estou utilizando nesse vídeo, ele está disponível lá no meu GitHub e ele e outros links interessantes vão estar na descrição desse episódio. Então, para você poder ver mais detalhes dos pacotes, dos comandos para fazer as instalações, é só acessar o repositório e ler lá tudo detalhadamente. Bom, o meu roteiro, como o próprio nome diz, ele não é um script que você vai poder baixar e executar aí na sua máquina para ter um resultado similar ao que eu tenho aqui. Ele realmente é um conjunto de comandos que eu executo passo a passo para poder reproduzir esse setup que eu gosto de usar em diferentes máquinas e fazendo ele dessa forma no passo a passo, eu tenho essa flexibilidade de executar somente os passos que eu gostaria em determinados setups, ao invés de ter que ficar criando variações do script ou tornando o script mais complexo para que ele detecte as diferenças entre as máquinas. Hoje eu tenho principalmente 2 máquinas que eu utilizo para trabalhar, que é a minha workstation pessoal, onde eu produzo todos os conteúdos aqui do Diolinux Labs, e você pode conferir detalhes sobre esse hardware lá em diolinux.com.br/ofertas. Lá tem o setup de todo mundo aqui da equipe. Se você tem alguma curiosidade sobre o que que a gente utiliza em termos de hardware, lá é um bom lugar para você ficar informado. E a minha segunda máquina é a minha máquina de testes, que é essa que está aqui do lado. Daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes dela para vocês, que é onde eu formato, instalo as distribuições que eu quero testar, é onde eu testo programas diferentes antes de colocar ele na minha máquina de produção. Na minha máquina principal, eu prefiro utilizar o Debian estável, que ele me entrega aí uma boa relação entre pacotes razoavelmente atualizados, desempenho e segurança, estabilidade. O Debian estável, apesar de muita gente associar com estabilidade no sentido de não travar, apesar dessa também ser uma associação válida, o estável dele significa que as mudanças que vão ocorrer no sistema, elas nunca vão ser grandes o suficiente para impactar, para gerar uma quebra na experiência do usuário. Só para dar um exemplo hipotético aqui, se você está usando uma instalação do Debian estável com KDE 5, com Plasma 5, você pode ficar tranquilo, porque nunca vai ter uma atualização do Debian estável no mesmo ramo, por exemplo, no Debian 12, que vai levar para vocês o Plasma 6. O Plasma 6, ele provavelmente só vai ser adicionado no ramo estável do Debian quando for lançada uma próxima versão. Então, dentro do mesmo ramo do Debian estável, nunca vão ocorrer grandes mudanças, como mudanças de versão de interface gráfica, assim, por exemplo, que vão gerar um grande impacto para os usuários. Então, é daí que vem o estável do Debian. Se você quer entender as diferenças entre Debian estável, testing e o unstable ou instável, o Dio já fez um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui no link da descrição, que você pode ir lá e ter uma explicação muito completa sobre como funciona o ciclo de desenvolvimento do Debian. Eu não vou fazer um passo a passo de instalação, mostrando para vocês as telas do instalador aqui, porque o Raul já fez isso e você pode ver esse vídeo aqui que está aparecendo na tela para você, que também vai estar no link aí na descrição, para que você possa ver todas as telas e entender como que o instalador funciona. A partir do Debian 12, o instalador do Debian passou a disponibilizar a instalação de firmwares não livres por padrão, apenas de firmwares, não de software. Então, se você baixar uma mídia de instalação do Debian 12 ou de versões posteriores a ele agora, lá do site do Debian, ele, por padrão, vai olhar para o hardware da sua máquina e se o instalador identificar que você precisa de firmwares não livres para que o seu hardware funcione corretamente, ele vai fazer a instalação desses firmwares automaticamente. Existe como desabilitar isso, caso você não queira que a sua máquina rode utilizando firmwares não livres. Você pode procurar mais informações sobre isso lá no site do Debian. E para finalizar essa parte introdutória, fica aqui o aviso que esse roteiro ele é testado nas minhas máquinas. Eu utilizo
essa forma de instalação há bastante tempo, mas que se você quiser reproduzir isso nas suas máquinas, faça testes primeiro, não saia fazendo modificações direto no seu ambiente de trabalho, principalmente se você tem uma máquina só, porque você pode ter resultados diferentes. Então, muita cautela na hora de reproduzir, não apenas esse, mas qualquer outro tutorial que você encontra pela internet afora, beleza? A gente sempre toma cuidado para levar a informação da melhor qualidade para vocês, mas é impossível prever as diferenças e as peculiaridades de cada cenário. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser ativar os repositórios de softwares não livres. Então, vou vir aqui em repositório de programas e vou ativar os firmwares e os softwares não livres, porque eu uso isso no meu setup normalmente. Então, é só clicar aqui na lojinha repositórios de programas, então ativar essas duas opções aqui, ó. Não livres contrib. A do firmware, ele já vem ativado por padrão, porque essa máquina precisa, principalmente para instalar o dongle Wi-Fi que estava conectado nela. E aqui, os outros softwares não livres. Eu não preciso mexer em mais nenhuma outra opção aqui. Agora é só clicar em fechar, que ele vai recarregar todo o cache de pacotes. Esse repositório, que é o Debian Multimídia, ele é um repositório não oficial do Debian, que eu só recomendo que você utilize, que você só ative ele, caso você realmente tenha necessidade de algum pacote que existe dentro dele. E qual que é o grande diferencial do Debian Multimídia? Quando que é interessante você utilizar ele? Quando você precisa de pacotes de multimídia que vão utilizar recursos que não existem no Debian padrão, seja por limitação de licença ou alguma coisa assim. Esse repositório ele é mantido por um cara que ele é desenvolvedor do Debian também, ele é um contribuidor de pacotes, e todos os pacotes que ele cria nesse repositório possuem acesso a ferramentas não livres, tipo bibliotecas do CUDA, algumas coisas assim, que não podem existir dentro da mídia padrão do Debian. Por isso que esse repositório existe. Então, ele não é oficial, apesar de ser mantido por um desenvolvedor oficial do Debian. Para adicionar esse repositório na sua máquina, você precisa executar esses comandos que estão aí na tela nessa ordem, que vai adicionar o novo repositório e também vai baixar a assinatura que valida esses pacotes. E eu vou repetir mais uma vez, para a maioria das pessoas não é recomendável ou sequer necessário adicionar esse repositório aí. Isso é uma customização que eu uso para o meu setup, porque para mim faz sentido. E agora, por fim, vou rodar um update, porque ele vai instalar todos os pacotes e sobrepor os pacotes oficiais do Debian. O meu setup ele é todo montado em cima de Flatpaks. Como o Debian não acompanha o mesmo ciclo de lançamento dos demais projetos, para a maioria dos pacotes que para mim representa vantagem ter as versões mais recentes, eu prefiro utilizar Flatpak. Isso é o caso principalmente dos navegadores, que faz bastante diferença, o Inkscape, o GIMP. Então eu faço essa mescla de pacotes do repositório do Debian e de Flatpaks para poder ter o melhor dos dois mundos, ter um sistema sólido e estável e também ter acesso a vários pacotes mais recentes para poder ter acesso às ferramentas mais novas. Aqui entra uma parte do processo de pós-instalação já do Debian, que eu acho que vale bem a pena mostrar que dá para fazer via terminal, caso você prefira, porque aqui eu vou estar instalando vários programas que eu utilizo. São GIMP, o Inkscape, o Shotcut, o Color Picker, mas esse comando aqui que vocês estão vendo na tela, ele também, o mesmo resultado pode ser conseguido vindo aqui na loja e escolhendo os pacotes manualmente. Beleza. Então eu posso vir aqui, GIMP. Como é a primeira vez, ele ainda está criando os caches locais. Beleza. Seleciono aqui o GIMP, posso escolher entre Flatpak e pacote local.
Alguns programas, principalmente os programas que utilizar versões mais recentes faz uma diferença significativa, eu prefiro instalar a versão em Flatpak. Então, você pode selecionar um por um aqui e vir instalando. GIMP, Escape. Ele sempre vai sugerir o FlatHub por padrão, né? Então, instalo. O Shotcut, que é um editor de vídeo não linear, bem parecido com o KDE Live também, né? E eu gosto de utilizar o Shotcut para alguns projetos mais simples. Ele tem aceleração de hardware, consegue fazer renderização usando a GPU. Então, é um editor de vídeo bem competente. Esse comandão aqui faz exatamente o que clicar em um por um lá na loja faria. Eu mando instalar. Confirma a seleção de pacotes. Ele vai me perguntar se eu quero instalar. Eu vou confirmando. E assim você acaba economizando um tempo, né? Você acaba fazendo muito mais processos ao mesmo tempo. Enquanto ele está instalando aqui, você pode simplesmente continuar com os próximos passos da instalação. Eu ainda vou ter bem mais pacotes para instalar e eu gosto de instalar eles de pouquinho em pouquinho para eu poder acompanhar o que está acontecendo e caso tenha algum problema, eu possa fazer mudanças ou fazer ajustes. Por isso que primeiro eu instalo todos os meus softwares de edição e design, aí depois eu instalo todos os navegadores, aí depois eu instalo os softwares complementares. Lógico, essa seleção de pacotes aqui, ela é a seleção que eu tô mais habituado a utilizar, mas cada um vai adaptando aí conforme a sua própria necessidade, né? Beleza, terminou de instalar o primeiro grupo. Agora eu vou instalar meus navegadores, que são os que normalmente eu utilizo. Provavelmente, a maioria das pessoas não vai precisar instalar tantos navegadores assim, mas como eu trabalho com marketing digital, SEO, otimização de sites, eu acabo precisando testar os programas ou os sites em vários navegadores diferentes. E é por isso que eu instalo tantos assim, né? Normalmente eu instalo uns 4 ou 5 navegadores na minha máquina. Esse processo de instalação dos pacotes, ele é meio moroso e também depende aí da velocidade da internet para ser concluído. Então, graças à magia da edição, eu vou acelerar diversas partes desse processo, deixando ali apenas os comentários que forem interessantes, que forem pertinentes para acrescentar alguma informação nesse processo. Essa última linha aqui são alguns softwares de apoio que eu utilizo. O que eu estou instalando aqui? Eu estou instalando o Vim, que é o meu editor de texto preferido. O Desktop, que é um monitor de sistemas para terminal, que eu também gosto bastante de utilizar. O Fish, que é meu terminal, interpretador de terminal preferido também, é o que eu gosto de utilizar. O GPM, ele é um mouse para terminal. Então, quando você está no TTY, que é a interface de texto, esse pacote ele é um serviço que permite que você utilize o cursor do mouse normalmente, mesmo no ambiente de texto. Então, ele é bem útil, principalmente quando você está acessando máquinas remotamente. No desktop, normalmente ele não é tão útil assim, mas o meu uso das minhas máquinas não é exatamente comum, então eu acabo instalando porque sempre me ajuda de alguma maneira. Esse ITDLP, ele é um programinha para fazer download de arquivos de vídeos do YouTube. Então, como eu produzo muito conteúdo, eu estou sempre baixando os vídeos dos nossos canais para poder adicionar dentro de outros vídeos que a gente está fazendo. Então, esse cara aqui me ajuda muito porque ele consegue fazer o download em boa qualidade dos vídeos. As fontes padrão da Microsoft, né, que é sempre interessante instalar também. E aqui tem a fonte que eu gosto de utilizar geralmente em alguns projetos, que é a fonte Bebas. E, por fim, o Chromium, que é mais um navegador que ainda não está instalado. E, por fim, tem esse Aria 2, que ele é um gerenciador de downloads para a linha de comando.
Eu gosto muito de utilizar o Aria 2 porque ele consegue lidar com praticamente todos os tipos possíveis de arquivo. Então eu consigo baixar uma ISO via torrent, via rsync, via, sei lá, metalink, via download direto, tudo utilizando o Aria 2. Eu não preciso de vários programas para poder fazer isso. Então eu gosto bastante dele, ele é bem rápido, ele tem multithreading, ele é bem inteligente para fazer downloads. Então normalmente quando eu preciso fazer downloads de coisas grandes, eu acabo usando o Aria 2 para isso. Agora eu vou instalar alguns pacotes relacionados com jogos que eu gosto de utilizar, que é o Steam, os utilitários necessários pelo Steam e o Heroic Games Launcher, também todos usando Flatpak. Vou conseguir usar o Steam sem precisar habilitar os softwares de 32 bits dentro do meu sistema operacional, o que é bastante interessante. Nessa parte da pós-instalação é onde eu começo a fazer a limpeza do sistema. Então eu tiro do sistema um monte de pacotes que eu não utilizo normalmente. Entre eles o LibreOffice e os jogos do Gnome, né? Ó, 624 GB de espaço em disco sendo liberados removendo esses pacotes. Agora, eu recomendo que você reinicie o computador para ter certeza que já está tudo nas versões corretas, que não deu nenhum problema durante esse processo de instalação, para a gente poder seguir com mais alguns ajustes, que agora a gente vai começar a falar da parte cosmética que eu gosto de mexer no meu sistema. As 3 extensões que eu utilizo para personalizar o meu desktop são bem simples e bem conhecidas. Uma é o Blur My Shell, que ele dá um efeito ali de blur, né, de embaçado, assim, de desfoque na gaveta de aplicativos do Gnome e em algumas outras áreas do sistema, e eu acho que fica bonitinho, então eu gosto de utilizá-la, não tem nenhuma função técnica. A segunda extensão que eu utilizo é os ícones ali da área de notificação, porque tem alguns aplicativos que eu utilizo que fica mais fácil gerenciar tendo acesso ao ícone ali na área de aplicativos, então eu continuo instalando essa extensão. E por último tem o GS Connect, que é uma implementação do KDE Connect para Gnome, que é um aplicativo fantástico para você integrar o seu smartphone com o seu desktop. Caso você ainda não conheça o GS Connect ou o KDE Connect, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que o Raul fez, e está super completo e apresenta todos os principais recursos. Eu utilizo o GS Connect diariamente e é uma das minhas ferramentas de produtividade preferidas. Tem uma quarta extensão de bônus que eu vou comentar aqui com vocês, que eu passei a utilizar ela só recentemente, então eu nem adicionei ela no meu setup oficial ainda, que é o redimensionador de janelas. É uma extensão que foi desenvolvida pelos desenvolvedores do Gnome, que ele permite que você redimensione janelas em tamanhos fixos. E para mim, especificamente, isso é bastante útil quando eu estou fazendo tutoriais ou fazendo capturas de telas, porque eu consigo fazer com que as janelas fiquem sempre do mesmo tamanho, usando um atalhozinho de teclado, o que é bem prático para mim. E agora o meu próximo passo é sempre dar uma organizada aqui na gaveta de aplicativos. Eu geralmente pego todos os pacotes que são do Gnome e jogo dentro de uma mesma telinha, de uma mesma gaveta. É só bater com o ícone no canto da tela, ele vai passar para a próxima gaveta e você vai ajustando como você quiser. Beleza? Já estou com a minha gaveta de aplicativos aqui organizada, quase nada aqui visível, que é o que eu gosto. Tem só mais um ajuste que eu gosto de fazer aqui, que essa eu não sei se vocês já conhecem também, mas é o aplicativo lá, o Gnome Tweaks. Por exemplo, né, eu estou aqui com um tema Dark definido, mas pode ver que o terminal do Gnome aqui está branco. Ele não segue o tema padrão. Uma das formas de contornar isso é vir aqui no Aparência e em Aplicativo Legado marcar aqui para Dark. Aí ele já vai ficar com o tema correto ali. Ele vai estar sempre Dark, né? Mesmo que eu mude para Claro. Então esse é um problema que pode-se dizer que existe no Gnome hoje. Alguns aplicativos que ainda estão nesse processo de migração de GTK3 para GTK4. Então, algumas vezes vai ser necessário
marcar aqui esses aplicativos legados para ficar corretamente configurado o tema Dart. E o último passo que eu faço na personalização da minha máquina é instalar um kernel não padrão no meu Debian. Esse é um passo bem avançado que eu nem deixo ele dentro do meu roteiro, eu faço ele por fora, porque eu só recomendo que você faça isso se você já tiver um pouco mais de experiência com seu sistema operacional, inclusive para você poder consertar ele caso ele quebre. E por que eu estou falando isso especificamente? O Debian utiliza versões LTS do kernel na sua distribuição estável. Nesse momento, o Debian 12.6, que é o que eu estou utilizando, está com a versão 6.1, a família 6.1 do kernel Linux, e ele não vai receber nenhum kernel de outra série. Então, se saiu um recurso novo, se saiu um suporte a hardware melhor na versão 6.2, 6.3, isso não vai chegar ao Debian estável por padrão. Para você contornar isso, você pode utilizar um recurso chamado Debian Backports, que é um repositório extra do Debian, mas esse também é um passo avançado e para discutir sobre isso seria interessante um vídeo dedicado para falar do Backports e de gerenciamento de pacotes. Na minha máquina, eu instalo um kernel chamado Chainmod, que eu acho que ele tem um bom equilíbrio entre desempenho e estabilidade. E aqui fica um aviso bem grande assim. Se você utiliza GPUs NVIDIA você decidir instalar o Chainmod no Debian estável, você sempre deve usar o Chainmod LTS, que no momento da gravação desse vídeo é o 6.6. Porque se você tentar instalar o Chainmod Edge, né, o mainline, que é a versão mais recente, que atualmente é a 6.9, você vai quebrar o driver da NVIDIA do Debian e você não vai conseguir usar o driver proprietário com a sua GPU. Mas esse problema não ocorre com o kernel LTS. E por que eu utilizo um kernel não padrão na minha distribuição Debian estável? Simplesmente por causa do melhor suporte a hardware. Na minha máquina principal, o processador é um Ryzen 7 5700 e eu uso uma GPU da série 3060 da NVIDIA, uma 3060 Ti, fora placa-mãe e outros recursos que são mais modernos, e por isso eu acabo tendo alguns benefícios de desempenho e recursos quando eu uso um kernel mais novo. Na minha máquina de testes, onde eu gravei a maior parte desse tutorial, ela utiliza gráficos integrados, então não tem problema nenhum eu utilizar uma versão super recente do kernel, porque os gráficos integrados da AMD e da Intel, né, a maioria dos gráficos integrados, já vem com todos os firmwares e todos o código necessário para rodar dentro do kernel, então você pode utilizar um kernel mais novo sem problema nenhum. Para instalar o Chainmod no Debian é até bastante simples. Primeiro você precisa adicionar a chave que assina o repositório e os pacotes desse projeto. Depois você precisa executar aquele segundo comando que adiciona o repositório do Chainmod dentro do seu apt e estabelece a hierarquia de pacotes. E por último, basta rodar um apt update para fazer a atualização da base local de pacotes e então escolher o kernel que você quer instalar. Lembrando que se você está usando GPUs NVIDIA que usam driver proprietário, você deve usar o kernel LTS e não o kernel main, que é o mais atual, para evitar que seu sistema quebre. É sempre interessante quando você quer utilizar um kernel não padrão, que você sempre tenha um kernel padrão instalado na sua distribuição. Porque se tiver qualquer problema de quebrar um kernel mais novo, você vai ter o kernel antigo como uma salvaguarda. Quem está acostumado com Arch já sabe isso de velho, né? Você instala lá o seu kernel LTS e junto dele você instala um kernel novo para você poder ter essa dobradinha caso você tenha algum tipo de problema. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o setup que eu faço nas minhas máquinas de trabalho aqui em casa. E eu entendo que esse setup é bastante peculiar porque ele mistura aspectos do Debian LTS com pacotes de fora do repositório padrão, que não é uma prática recomendada, mas esse é um risco que eu assumo
dentro do meu setup aqui, porque eu consigo manter um determinado controle sobre ele. Então, lembrem, antes de sair reproduzindo isso, veja, analise aí se ele se encaixa dentro do seu fluxo, se ele vai trazer algum benefício para você. Espero que as informações que eu compartilhei aqui tenham te ajudado de alguma maneira. E compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários desse vídeo, ou vai lá no nosso fórum, plus.geolinux.com.br, e compartilha com a gente como que você faz a instalação do seu sistema operacional. Você tem algum script de instalação, algum roteiro de instalação que você utiliza? Compartilha ele com a gente. O Debian é sem dúvida uma das minhas distribuições preferidas. E tem uma outra distribuição que eu também gosto muito e que eu recomendo que você conheça, que é o Zorin OS. E você pode ver o review que eu fiz da distribuição clicando nesse card que vai aparecer aí para você.